Oferecimento: Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Cervejaria São Bartolomeu, inovação, paixão e histórias em barril. Oi, gente! Tá começando mais um Cerveja Fora do Óbvio. Eu sou a Mari Beer Lover, aqui comigo minha parceira de cervejas, Anne Dias. E no programa passado eu prometi que teria parte 2 com o sommelier, o Beer Sommelier, o sommelier de cervejas, Gustavo Renha, porque a gente tem muito para aprender com ele. Então no programa de agora a gente vai focar em dicas, vamos buscar todo o conhecimento. Tão bom que não deu pra terminar num só, né? Não. Teve que estender. A gente quer mais. Eu acho que dá pra fazer uns 3, mas a gente para no 2, senão a gente, coitado, ele não vai aguentar a gente mais, né? Ó, Estamos aqui. Gustavo Renha. Vamos lá, um prazer. acho que a gente pode falar muito de dicas, assim. Você, consultor, você, sommelier de cervejas, você que é um cara que tá sempre Organizador de eventos, jurado também, que eu sei que você tava lá com o João. É verdade, eu tava lá na Inglaterra. Quem não lembra também do Cervejantes, o primeiro programa brasileiro de cervejas, o Gustavo Renha era o locutor. Eu tava na locução, me tiraram da tela, mas me botaram na voz. Te colocaram. A gente adora programa de rádio também. Tá? É, bacana. Agora a gente tem um. E eu tô apaixonada em fazer rádio. O meu foi muito bacana, foi por causa disso, assim, teve várias entrevistas, aí não rolou, falando de cervejante. E na época eu tinha um programa na Rádio Cidade, no Rio de Janeiro. E aí um dos diretores era Rock and Beer. E aí um dos produtores era fã do programa. Ele falou, mas não é o garoto do Rock and Beer? Não, deixa ele falar aqui. Aí inventaram um papel de locutor pra gente poder entrar. Pra falar de cerveja. Foi bem bacana. É sempre bom, né, gente? Foi bem Qualquer bacana. momento, né? Baita Então, projeto. fala pra gente. Uma boa dica de harmonização. O que você sugere pra começar? Bem, vamos lá. O que você falaria? Olha, essa é especial. Primeira coisa, quando você pesquisa sobre harmonização, tem muitas dicas super especiais de lagosta, de caviar, etc. Mas pelo menos não é no meu bolso que cabe isso todo final de semana. Então, primeiro ponto, a harmonização ela tem que ser bacana quando ela é prazerosa e cabe no seu bolso. Então, assim, se você tenta entender sinônimos, às vezes acontece uma sugestão de lagosta, talvez você possa adaptar para um peixe branco, que seja um pouco mais em conta. Então, o importante é você chegar no mercado e não fazer uma coisa forçada. A cerveja, gente, tem que ser natural. Você tem que chegar e ter prazer. Não adianta se esforçar, se endividar, não. Tem que ser uma coisa natural, tem que ser uma coisa normal. Pra fazer sempre, né? Exatamente. Antes dos conceitos básicos, o que eu mais te sugiro? Cuidado com as forças. O que eu falo de forças? Força leve, força média, força intensa. Não adianta eu querer harmonizar uma salada com Imperial Stout. Uma mata a outra. Vai ficar gostoso? Talvez até fique. A harmonização é uma coisa, combinação é outra. Pode ser que dependendo do que tem na minha salada de folhas, eu coloque uma Imperial Stout potente de 12% de álcool e fique muito gostoso. Mas não vai harmonizar, porque a potência, a força, o corpo de uma Imperial Stout é muito alto, de uma salada bem baixo. Então, a primeira coisa é tentar equilibrar a força. Se você tem um prato leve, tenta colocar uma cerveja leve, não só de cerveja como qualquer bebida, né, do modo geral. Se você tem um prato um pouco mais intenso, vamos chamar de um prato médio, uma cerveja de uma intensidade média, tanto de corpo como de álcool, que são dois fatores diferentes. E quando você tem um prato bem intenso, um prato encorpado, você coloca uma cerveja encorpada. Então a primeira dica que eu dou é cuidado com as forças, cuidado com a intensidade. Muitos falam, sei lá, Vitibir harmoniza com peixe. Mas se eu pegar um peixe gorduroso, pesado, que sem dúvida vai ser uma delícia, e coloco uma vit, vai ter um desequilíbrio de força. Então, nem toda regra é 100%, porque depende da intensidade de forças. Eu acho que é a carta na manga que todo mundo tem que ficar atento. Existem cervejas tradicionais, cervejas teoricamente de sabores simples. Quando eu falo simples, é que tem pouco aroma e pouco sabor. Que podem ser cervejas maravilhosas, refrescantes, como a nossa Pilsen, por exemplo. Por ela ter pouca expressão de sabor e de aroma, pode ser que ela não combine com pratos tão condimentados, etc. Então é legal você pegar pratos que, por semelhança, acompanhem isso, no sentido de pratos que tenham um leve salgado, que não vai atingir, não vai ter uma discrepância de equilíbrio, pratos com pouca riqueza de condimentos, para um tempero não ultrapassar, não sobressair. Vai ficar muito gostoso e vai harmonizar. Mas quando a gente busca a harmonização, a gente tenta fazer um encontro de sabores. Então você tem que entender, tem que ter um pouco da malícia de entender qual é o sabor da cerveja. Preciso fazer um curso para isso? Não, bebe. Quando você botar na boca, o que você vai perceber? Exatamente. E é a sua opinião. Quando a gente pega uma cerveja de trigo, né, a famosa Weissbier, né,
Weizenbiers, que são tão clássicas na Alemanha e hoje no Brasil, muito se fala sabores que lembram temperos, condimentos e frutado, sabores que lembram cravo e banana. Ninguém botou cravo ali dentro, ninguém botou banana ali. Quem odeia banana, Exatamente, mas traz lembrança, a gente fala, me lembra mexerica, me lembra canela, ninguém botou nada disso ali, mas... muda de um palavra. Exatamente, é onde eu quero chegar. Teu repertório Porque, também. exatamente, porque vai da sua biblioteca. Se você é uma pessoa, sem preconceito, mas se você é uma pessoa criada a vida inteira dentro do apartamento e o teu amigo é um cara criado na feira, é óbvio que a biblioteca dele de sabores vai ser muito mais maior. vasta. Então ele vai perceber coisas naquela cerveja que você não vai, normal. É a sua criação. Então quando você pega uma cerveja dessa, o que ela vai te apresentar? Condimento e, entre aspas, um dulçor, que pode vir de um frutado. Então numa cerveja dessa, por exemplo, massa. Quando a gente fala de massa, a massa ela tem um certo corpo, mas ela não tem um sabor muito forte. O que tem um sabor são os acompanhamentos, os molhos. Aí vem queijo, carne, bolonha, etc. Mas quando a gente fala da massa em si, uma massa tradicional, sem molho, ou com um molho mais simples, uma Weissbier acompanha muito bem. Por quê? Porque é como se eu estivesse pegando os temperos daquela cerveja, no caso, essa lembrança do frutado, essa lembrança do condimento, e estivesse colocando no meu prato. Então você está fazendo ali uma composição dos temperos da cerveja com o prato. Só que aonde você está fazendo isso? No prato não, na sua boca. Né? E isso seria uma harmonização por semelhança. Você pode enxergar como uma harmonização por semelhança, mas ela fica mais uma harmonização por complementação, que é o fato de você complementar o sabor de um no outro. Semelhança é mais quando Os você dois tem... juntos dão um sabor exato. Exatamente, intensificado. Um prato, sei lá, que te lembra terroso e uma cerveja que te lembra terroso. Quando você colocar os dois na boca, ele vai intensificar ou não, vai equalizar. Isso é mais o equilíbrio. Quando a gente fala da Weissbier, ela pode até ter uma conotação com a massa. Você até pode associar para semelhança. Exatamente. Mas eu colocaria muito mais por complementação. A gente pode falar que a gente tem, então, 4 tipos de harmonização? Semelhança, complementação, contraste e corte? O contraste e o corte, ele entra quase que igual. Aí, no caso, seriam 3. Complementação, semelhança, corte e contraste. Eu colocaria uma 4ª, que é a cultural. Onde que entra a cultural? A gente vai falar disso hoje, que é o respeito. Eu não posso chegar pro meu avô, que há 90 anos, toda quarta-feira ver o futebol dele comendo salaminho e cerveja pilsen gelada e falar pra ele que ele tá errado. Exatamente. É um desrespeito com ele. Ele vai falar, quem é você, garoto? Sai daqui. Né? Então existe cultural. A gente sabe, por exemplo, que, sei lá, joelho de porco e Weissbier harmoniza muito bem pela questão do condimento. Mas e se não harmonizasse? Como é que eu vou falar para um cara que faz cerveja há 1000 anos? Que aquilo Lá na Alemanha. A Stefan, desde 1040, eu vou falar para ele, Aquele que ó, toma isso não harmoniza, você tá errado. com suco de laranja no Exatamente. café da manhã. Então, assim, eu acho que tem que existir um respeito pelo cultural. Pratos típicos. Né? Você fala muito da IPA e do hambúrguer, que é corte, é maravilhoso. Mas é cultural. O americano pega uma IPA no bico e pega o hambúrguer maravilhoso e mastiga. Então, é cultural. Então, acho que tem que existir também esse quarto parâmetro, que é E o a harmonização paladar também há cultural. um respeito sobre isso, porque às vezes nem sempre o meu paladar vai sentir exatamente como a outra pessoa sente. E às vezes também essa harmonização, tomar um pouco cuidado, porque às vezes uma harmonização muito errada, ela te tira, ela faz você pegar raiva da cerveja. Exatamente, O cara exato. fala, muito que isso. cerveja horrível, odiei aquela cerveja, mas o cara tomou uma stout, sei lá, comendo você falou uma salada. Exatamente. Então a cerveja não é ruim. E aí eu bato na tecla. Às vezes não é nem a teoria da harmonização, as 4 que a gente acabou de citar. Às vezes é a força. Às vezes o cara vai lá, vai no Google e vê uma harmonização ali bacana, faz todo sentido, por semelhança, por corte. Mas quando ele vai ver intensidade, não combina. Bate. Uma outra coisa muito legal de falar, meninas, que eu sou muito fã dele, pra mim ele é literalmente o cara da harmonização, não à toa o livro dele é a bíblia de todo mundo, que é o Garrett Oliver, fundador da Brooklyn Brewery, em Nova York. Ele tem uma frase muito bacana, onde ele faz comparativos com o mundo do vinho, ele é um grande entendedor de vinho. Ele fala o seguinte, que o mais bacana da harmonização é que é onde entra a diferença da combinação com a harmonização. Você gosta de salaminho com cerveja, com stout, então coma, combina, porque você gosta, então ela combina. Sim. Agora, harmonizar, o que é harmonizar na mentalidade, na teoria do Garrett Oliver, que é o que eu replico, é o que eu acredito e confio. Ele diz o seguinte, harmonizar é você ter a capacidade, ou a capacitação, de criar um terceiro sabor. Então, o que significa isso? Quando você for harmonizar, estou me referindo ao serviço, ao ato de harmonizar. Pega o alimento, pega a bebida. Pega o alimento com calma, entende? Respeita o alimento. Respeita o ingrediente, a matéria-prima. Pega o alimento, uma quantidade legal, bota na boca, mastiga com calma, engole, conversa com o alimento, no sentido de, o que é isso na minha boca? Tem o sabor. Pode não ser nenhum entendedor, mas o que ele está falando para mim? Ele é salgado, ele é doce, ele é amargo, ele é picante, ele é seco? O que é esse alimento? Ponto. Aquela informação vai ficar muito fresca no seu cérebro. Beleza. Pega a cerveja e dá um gole generoso.
enche a boca, engole com calma, sente os momentos dela, o retrogosto. O que essa cerveja está falando contigo? Ela é amarga, ela é adocicada, ela é ácida, ela é refrescante, ela é seca, é picante, adstringente, enfim. Fica com aquela informação muito clara na outra parte do seu cérebro. E na sequência você faz o que? A harmonização. Você pega o alimento, coloca na boca, mastiga e não engole. Deixa ele ali em cima da língua, dentro da boca. E aí você pega a cerveja, já não um gole tão generoso, um gole menor. Pega a cerveja e dá um gole. E deixa aquele líquido em contato com o alimento em cima da sua língua, na sua boca, por 10 segundos. Nesse momento vai se criar um terceiro sabor. Esse terceiro sabor que vai ser criado é a harmonização, que a gente espera, baseado nas 4 teorias que a gente falou, que seja melhor do que o alimento puro, do que a cerveja pura. É claro que gosto é pessoal, vai ter sempre numa mesa de 30 pessoas, vai ter uma pessoa que preferiu a cerveja pura, vai ter uma pessoa que preferiu o alimento puro. Mas, garanto, a maioria vai preferir esse terceiro sabor, que, baseado em regras, ele criou esse terceiro sabor e foi muito bacana. E para finalizar, que eu acho muito importante, o respeito ao empírico, a sua opinião. Tem muita coisa que na teoria não tem nada a ver, e quando você faz o teste, aquilo combina de uma forma surreal. Eu me lembro da primeira matéria que eu fiz de harmonização, o programa da Ana Maria Braga, que foi muito bacana, uma grande responsabilidade. Ela falou, Gustavo, faz uma harmonização para mim de queijo. Eu falei, cara, não posso falar o óbvio, né? Ah, Minas com Pilsen, nananã. Não, eu tenho que criar alguma coisa. Eu fui no mercado, fui no mercado bacana, comprei todos os queijos que tinha. Eu tinha várias cervejas em casa. E aí eu com o meu caderninho, deixei a regra de lado e comecei a cruzar a tabela. Anotei tudo e fui cruzando, né? E dali saíram N coisas que na teoria dá tudo errado, que no empírico, na prática, ficou muito bacana e foram as mais bem avaliadas no site dela. Ana Maria, gostou? Eu não sei se ela aprovou, mas no júri que teve no site foi muito bacana. Mas, por que eu digo isso? Quando a gente fala de stout, sem me prolongar muito, um Imperial Stout, você tem a receita básica, você já sabe o que você vai encontrar. Uma base de chocolate, encorpada, álcool, aquecimento no peito por causa do álcool, ok. Mas hoje você tem Imperial Stout com lactose, com baunilha, com cacau, com avelã, blá blá blá. Então, envelhecida em barril de bourbon vai te trazer baunilha, de amburana vai te trazer outro sabor, coco, etc. Então, só o fato de você ter um adjunto que seja na cerveja, ela pode ser o suficiente, e às vezes você nem sabe disso, porque às vezes não está escrito no rótulo, você não pesquisou, enfim. Sim. Isso pode ser o suficiente para mudar todo o conceito da harmonização. Por isso que eu falo que tem que ser muito empírico. Ah, a cerveja tal harmoniza com massa. Mas e se eu botar um limão? E se eu botar um molho de 4 queijos? Se eu botar um parmesão? É uma alquimia, né? Exatamente. Então, assim, a base ela é legal, é a regra para ser seguida, claro. Mas o empírico faz toda a diferença. Então, em último caso, testa. Aonde? Na boca. E é o que a gente fala, gente, a cerveja vai muito além do copo. A cerveja é isso, é cultura, experiência, história. Tudo, né? Gente, ó, é um papo que daria uns 10 programas. Eu, por exemplo, falaria sobre isso aqui a noite inteira. Mas a gente tem que encerrar. Gustavo, um prazer receber você em Juiz de Fora. Um prazer receber você aqui no nosso programa. Volte em breve. Excelentes dicas pra você que tá em casa. Então deixa seu like nesse vídeo. Compartilha com a sua galera, porque com certeza, depois desses conhecimentos, dá pra tirar onda. E faz, né? Testa algumas harmonizações, manda pra gente nas nossas redes sociais. O melhor de tudo é experimentar sempre, né? Gustavo, muito obrigada mais Obrigado uma vez. vocês pelo convite. A gente fica por aqui. Daqui a 15 dias a gente volta com mais um programa. Um brinde a todos vocês. Oferecimento: Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Cervejaria São Bartolomeu, inovação, paixão e histórias em barril.